O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, sendo, pois, ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Assim, Allan Kardec define o Espiritismo. Mas será que a ciência pensa o mesmo? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou Alan Pinto e este é o Horizonte Infinito. O surgimento do Espiritismo coincide com um período de grande ebulição na cultura e na ciência, iniciada com a Revolução Científica no século XVII e a Revolução Industrial no século XVIII, o que levou a humanidade a avançar mais nestes 2 séculos do que nos 4.000 anos anteriores. Esse progresso acelerado colocou o conhecimento científico numa posição de destaque, culminando com o século XIX com o chamado cientificismo, a crença de que tudo poderia ser explicado pela ciência. O clima da época era propício ao experimentalismo, devido ao avanço das ciências empíricas e suas teorias, como, por exemplo, o positivismo de Auguste Comte e o evolucionismo de Charles Darwin. Na França, surgiam com grande força as ideias centradas na superioridade da ciência como o único meio possível de explicar a realidade, possibilitando uma vida melhor e mais proveitosa às pessoas. Embalado por essa onda que tomou conta de toda a Europa, assistimos ao surgimento da doutrina espírita através das mãos de Allan Kardec, com a audaciosa proposta de dar conta cientificamente do transcendente, em meio a uma sociedade francesa fortemente marcada pela busca de explicações para o tudo e para o todo. O esforço de Kardec consistia em demonstrar que, até então, os inexplicáveis fenômenos observados por ele faziam parte de leis naturais, sendo possível reproduzi-los em condições normais, derrubando assim o império do sobrenatural, fonte da maior parte das superstições da época. Kardec, então, utilizou de dados e conceitos da ciência para explicar o cosmos. Porém, uma grande diferença o distinguia dos demais. Enquanto muitos se concentravam na pesquisa de uma realidade física e, por vezes, até mesmo tentando provar a inexistência de um mundo transcendente, Kardec fazia das pesquisas com seres viventes em outra dimensão, a qual ele chamou de mundo espírita, a chave para o conhecimento do todo, a explicação definitiva para a existência humana. Uma vez iniciado o movimento, a gigantesca roda que move o progresso não pararia de girar e grandes avanços continuaram acontecendo ao longo do tempo. E já no século XX, com o aprimoramento do método científico, muitos paradigmas começaram a ser destruídos, a começar pela física clássica. Da constatação de que ela não explicava satisfatoriamente certos fenômenos, surgiram 2 novos campos, a relatividade de Einstein e a mecânica quântica. Até a matemática, que se achava acima das crises de paradigmas das demais disciplinas, também teve seu choque quando Gödel demonstrou que qualquer sistema lógico é incompleto. O olhar que a ciência lançou sobre o homem também mudou e hoje sabemos que não somos mais produto acabado da evolução, e sim apenas um ramo de uma árvore que é constantemente podada pela tesoura da extinção. Não somos os mais evoluídos, pois evolução não significa progresso, mas a adaptação. Mas nem sempre foi assim. A revolução científica, que ocorreu principalmente durante o século XVII, levada a cabo por grandes cientistas pioneiros como Galileu e Newton, remodelou radicalmente nossa maneira de perceber o mundo, com o conceito inovador de que a ciência é uma estrutura construída sobre fatos, chegando a ver como um erro tudo aquilo que tivesse alguma relação com as obras dos filósofos antigos, especialmente Aristóteles. E também com a Bíblia, até então tidas como as únicas fontes do conhecimento científico. Nascia então o método indutivo, cuja fonte do conhecimento científico se baseava nas observações de onde se extraíam as afirmações a respeito do estado do mundo ou de alguma parte dele. O princípio do método indutivo diz que, se um grande número de A's foi observado sob uma ampla variedade de condições, e se todos esses A's observados possuíam, sem exceção, a propriedade B, então todos os A's possuem a propriedade B. Ficou meio confuso? Então tomemos o seguinte exemplo. Imaginemos que, após certo período de observações, chegou-se à seguinte proposição: todos os cisnes são brancos. E que durante muito tempo essa afirmativa foi sendo validada pelas experiências posteriores, até o dia que surgiu um cisne negro. Portanto, já não importava mais quantos cisnes brancos haviam sido observados. Bastou o surgimento de um único cisne negro para derrubar por completo a afirmação inicial.
Com isso, percebeu-se que qualquer afirmação científica baseada em observação jamais poderá ser considerada uma verdade absoluta ou definitiva. Uma teoria científica, no máximo, pode ser considerada válida até quando provada falsa por outras observações, testes e teorias mais abrangentes ou mais exatos que o original. A solução para esse problema ficou conhecida como princípio da falseabilidade, um importante conceito na filosofia da ciência proposto por Karl Popper nos anos 30, como resposta para o chamado problema da indução. Segundo Popper, uma teoria só pode ser considerada científica quando esta puder ser falseável, ou seja, quando for possível prová-la falsa. Teorias que não resistem a testes experimentais de observação deveriam ser eliminadas e substituídas por conjecturas especulativas posteriores. O que não é falseável ou refutável não pode ser considerado científico. Por exemplo, a hipótese de que o nosso universo é um dos muitos universos paralelos entre si não é científica, porque não há nenhuma maneira de entrar em contato com alegados outros universos alternativos. O mesmo acontece com a proposição de que Deus existe. Por mais absurdo que possa parecer para um crente fervoroso, para a ciência, essa afirmação revela-se totalmente improvável, simplesmente por não poder ser testada. Logo, também podemos dizer que ela não pode ser validada. E é exatamente nesse ponto que as teorias propostas por Kardec vêm colecionando as mais duras críticas. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Para os críticos, essa afirmativa encontra duas inconsistências. Primeiro, ciências de observação e que não têm acesso direto ao seu objeto de estudo, como a astronomia e a história, acabam por fazer uso de uma série de análises indiretas dos efeitos que chegam até nós, como espectros de luz e documentos históricos, por exemplo. O mesmo não se daria com o Espiritismo, pois os efeitos resultantes das observações dos fenômenos não poderiam ser reproduzidos em um ambiente controlado, como em um laboratório. Segundo, as consequências morais nunca fizeram parte do escopo da ciência, podendo certas descobertas, inclusive, entrar em choque com a moral vigente. Muitas são as discussões geradas pelos dilemas causados por pesquisas envolvendo clonagem, alimentos transgênicos, suicídio assistido, aborto, energia nuclear, dentre outros. No longo caminho das descobertas científicas, primeiro desenvolve-se a técnica, para somente num segundo momento questionarmos suas consequências morais. Como se não bastasse, além do problema da moral, o Espiritismo ainda precisa lidar com a questão religiosa. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha, afirmou Kardec no livro A Gênese. Porém, principalmente no Brasil, onde o viés religioso acabou ganhando mais destaque do que deveria, os próprios espíritas vêm demonstrando que esse conceito ainda não se encontra totalmente compreendido por seus adeptos. Camille Flammarion, em seu discurso feito durante o funeral de Allan Kardec, chegou a afirmar que o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, ciência da qual conhecemos apenas o ABC. Mas então, por que muitos estudiosos ainda insistem em classificar o Espiritismo como uma pseudociência? Bom, aqui vão algumas possíveis razões. Para o físico Marcelo Gleiser, mitos religiosos buscam explicar o desconhecido com o desconhecível, enquanto a ciência busca explicar o desconhecido com o conhecível. Muito da tensão entre ciência e fé vem da suposição de que existem duas realidades mutuamente incompatíveis, uma dentro deste mundo e, portanto, conhecível através da aplicação diligente do método científico, e outra fora dele e, portanto, desconhecível, relacionada tradicionalmente à crença religiosa. Já o pensamento de Kardec sugere exatamente o contrário. Ciência e religião acabam por se confundirem, pois ambas são alavancas da inteligência humana, uma revelando as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Não podendo se contradizer, uma vez que ambas teriam o mesmo princípio, Deus. O Espiritismo marcha ao lado do materialismo. No campo da matéria, admite tudo o que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. Partindo-se desse pressuposto, somente através de um grande esforço da vontade, a ciência materialista poderia ter alguma chance de encontrar sucesso em sua busca pela verdade, ao medir com sua régua aquilo que transcenderia a própria matéria. Vejamos um exemplo dos estudos envolvendo a mediunidade.
A maior dificuldade que os cientistas sempre encontram está justamente em enquadrar os fenômenos espíritas aos métodos científicos, pois nem sempre um médium consegue reproduzir de igual maneira a sua mediunidade ou seu suposto contato com os mortos. Isso se deve ao fato de que, nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se os efeitos. No Espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que, a cada instante, nos provam não estar submetida aos nossos caprichos. Outro grande equívoco seria o total desprezo e até mesmo um certo grau de preconceito com que os pesquisadores encaram o estudo das teorias do Espiritismo, já consolidadas por Kardec. Quem quer que se proponha a entender qualquer fenômeno espírita deveria primeiro conhecer o que já se sabe sobre o assunto, para a partir daí poder formular suas próprias teorias. Um bom ponto de partida seria um estudo detalhado do Livro dos Médiuns, um verdadeiro tratado de espiritismo experimental. Em última análise, um pouco da culpa dessa contradição quanto à ciência espírita deve-se, em grande parte, ao próprio comportamento dos espíritas. Com o passar do tempo, as pesquisas e estudos tão valorizados por Kardec foram sendo deixados de lado. O método de controle estabelecido por ele foi totalmente abandonado, dando lugar aos mais diversos sistemas e teorias. Aos poucos, o clero espírita foi tomando forma e os médiuns brasileiros, principalmente os psicógrafos, cujo papel na codificação teria sido outrora de meros agentes intermediários entre os dois mundos, foi adquirindo cada vez mais importância, a ponto de se transformarem em verdadeiras autoridades em matéria de espiritismo, emitindo opiniões, estabelecendo parâmetros, teses, preceitos, muitas vezes contraditórios aos postulados pela doutrina espírita. Por sua vez, os adeptos e seguidores do Espiritismo foram se deixando envolver cada vez mais pelo carisma desses médiuns e também dos seus guias e mentores, a ponto de abandonar definitivamente os questionamentos e a análise criteriosa dos fatos obtidos através dessas fontes. O resultado nefasto desse longo processo foi que deixamos de aprender e fazer com que a ciência espírita pudesse verdadeiramente progredir. Imagine só quantas novas perguntas poderiam ter sido feitas aos espíritos com base no pensamento humano atual, realizando uma espécie de atualização do brilhante trabalho realizado pelo codificador e demais espíritas dos séculos XIX e XX. A verdade é que estamos ocupados demais recebendo cartas de supostos parentes desencarnados ou praticando a anacrônica atividade assistencialista de distribuição de sopa em nossas instituições nos finais de semana, que nos esquecemos definitivamente que a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. O espírito sobra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, comente, compartilhe, visite também o nosso site, o www.horizonteinfinito.com.br. Até mais!